Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, no capítulo 1. João, no capítulo 1, nós vamos ler os versos 6 a 13. João 1, de 6 a 13. E hoje à noite eu chamo sua atenção para este texto, para nós pensarmos sobre o tema, o direito de ser filho de Deus. O direito de ser filho de Deus. João 1, de 6 a 13. Deus enviou um homem chamado João para falar a respeito da luz, a fim de que por meio de seu testemunho todos crescem. Ele não era a luz, mas veio para falar da luz. Aquele que é a verdadeira luz, que ilumina a todos, estava chegando ao mundo. Veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio ao seu próprio povo e eles o rejeitaram, mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Amém. Eu também sou filho de Deus. Essa é uma expressão muito comum entre nós. Eu também sou filho de Deus, expressão usada quando uma pessoa quer reforçar que tem direito a alguma coisa, ou que tem direito a um merecido descanso. Eu também sou filho de Deus. Talvez essa seja uma das máximas que nós mais ouvimos ou dizemos na vida. Quem nunca disse, eu também sou filho de Deus? Usar esta expressão como força de expressão, tudo bem. Mas será mesmo que a Bíblia sustenta dizer que todas as pessoas são realmente filhas de Deus? É isso que nós vamos buscar responder na exposição bíblica desta noite. Desde a queda do homem, lá em Gênesis 3, em todas as épocas, as pessoas cônscias que são da existência do Criador, sempre fizeram confusão a respeito do estado delas diante de Deus. Foi o próprio Deus que infundiu ou colocou no coração de todos nós o senso da divindade. Tanto é verdade que todo ser humano tem dentro de si consciência de que Deus existe, o Criador existe. Tanto é verdade que se você fizer uma busca na história de qualquer civilização, ao longo da história humana, desde que se tem registro da história do homem, você vai verificar que não há uma civilização sequer onde não se verifique religiosidade, superstição, crença fervorosa ou algum ritual religioso. O ser humano, gente, nunca deixou de buscar uma maneira de se religar a Deus como um filho ao seu pai. Afinal, religião significa isso, vem do latim religare. É o ser humano buscando religar-se com o seu Deus, com o seu Criador. O problema é que nem religião, nem religiosidade tornam alguém filho ou filha de Deus. Se religião ou religiosidade tornasse alguém filho de Deus, Jesus não teria dito o que ele disse aos judeus, que em questão de piedade religiosa, superaria a maioria dos seres humanos em todos os tempos. O judeu sempre foi, ou principalmente nos dias de Jesus, era um povo piedoso, exemplar. No entanto, Jesus mesmo é quem diz, no texto que nós acabamos de ler, o seguinte, no verso 11 de João 1, veio a seu próprio povo e eles o rejeitaram. Rejeitaram como se eram tão religiosos? E aí Jesus diz no verso 12, mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Opa! Então,
até o momento em que se creu, não era filho de Deus? É isso que Jesus está dizendo. Esses versículos, gente, são muito importantes, porque eles nos revelam algumas coisas fundamentais em matéria de fé. Em primeiro lugar, esses versículos nos dizem que apesar de toda religiosidade, nem todo ser humano é filho de Deus. Que fique claro isso. Mas esses versículos também nos revelam como alguém pode se tornar um filho de Deus por direito. É o que diz o verso 13. Agora, tudo bem que Deus a todos criou. Deus é o criador de tudo, Deus é o criador de todos, e nesse sentido, todos nós somos criaturas. E aí eu diria, filhos do Criador, por assim dizer. Filhos criados. No entanto, por causa do pecado, simplesmente ter sido criado por Deus não torna alguém um filho legítimo de Deus. Jesus diz isso, e agora ele vai dizer lá adiante em João capítulo 8, abra lá sua Bíblia, e Jesus lá vai ser muito mais duro ainda com os religiosos dos dias dele. E olha que Jesus está dizendo o que vai dizer aqui, João 8, a partir do verso 34, a um grupo de pessoas que em termos de religiosidade, rituais religiosos, práticas religiosas, excedia em muito a maioria de nós hoje. No entanto, ele diz no verso 34 de João 8, eu lhes digo a verdade, todo que peca é escravo do pecado. E olha o que ele vai dizer agora, o escravo não é membro permanente da família, mas o filho faz parte da família para sempre. Portanto, se o Filho os libertar, o Filho aqui com letra maiúscula, Jesus, se Jesus os libertar, vocês serão livres de fato. Sim, eu sei que vocês são descendentes de Abraão. No entanto, procuram me matar. Verso 42 agora, se Deus fosse seu pai, olha o que ele está dizendo, se Deus fosse seu pai, vocês me amariam. Porque eu venho até vocês da parte de Deus, eu não estou aqui por minha própria conta, mas o Pai, Deus Pai me enviou. Porque vocês não entendem o que eu estou dizendo. E aí Jesus diz algo surpreendente. É porque nem sequer conseguem me ouvir, pois são filhos de seu pai, o diabo. E gostam de fazer as coisas perversas que o seu pai, o diabo, deseja. O seu pai, o diabo, foi assassino desde o princípio. Sempre odiou a verdade, pois não há nele verdade alguma. Quando ele mente, ele age de acordo com seu caráter, pois é mentiroso, pai da mentira. Portanto, quando eu digo a verdade, é natural que não creiam em mim, disse Jesus. É ou não é forte o que Jesus acabou de dizer? Ele não está dizendo isso aqui para os seguidores do Estado Islâmico. Ele está dizendo isso aqui para um bando de gente estritamente religiosa. E Jesus está dizendo para nós, com todas as letras, religiosidade não torna alguém filho de Deus. Ascendência religiosa não torna alguém filho de Deus, porque Jesus mesmo reconhece que eles eram descendentes de Abraão. Rituais e coisas do tipo não torna alguém filho de Deus, afinal de contas os judeus tinham seus rituais. Na verdade, eles usavam tudo aquilo, religiosidade, ascendência religiosa, rituais religiosos, eles usavam tudo aquilo para mascarar a real paternidade deles. E Jesus diz, vocês são filhos do diabo, sabe por quê? Porque vocês não acreditam na verdade que eu digo, e o diabo é o pai da mentira, e vocês querem me matar. E o diabo foi assassino desde o início.
O escravo não é membro da família. Os filhos, sim. Os filhos livres que são da escravidão do pecado, da surdez e da cegueira religiosa, faz parte da família de Deus para sempre. É isso que Jesus está dizendo. Gente, o que está em jogo quando se fala em ser ou não ser filho de Deus é a vida eterna, é o direito de se tornar filho de Deus e, consequentemente, herdar tudo que o Filho de Deus tem para nos dar. Então, a pergunta é: você é filho de Deus? Com base no que você adianta isso ou admite isso? Então não deixa eu te perder hoje à noite, não, olha aqui, presta atenção. Não adianta ter nascido numa família religiosa, não adianta seguir rituais religiosos, não adianta ser religioso. Jesus diz, isso não basta. Olha o que Paulo vai dizer, Romanos 8, verso 15, abra lá, Romanos 8, 15, até o verso 17, Paulo diz assim, pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos. Você precisa ter o Espírito de Deus que te adota como filho. E aí Paulo continua, agora nós o chamamos Abba Pai, pois o seu Espírito confirma no nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Se somos seus filhos, então somos seus herdeiros, e portanto co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos do seu sofrimento, participaremos também da sua glória. Quando alguém se torna filho de Deus, gente, essa pessoa se torna herdeira de tudo que Deus possui. Tudo que pertence a Deus passa a ser dela por herança. E na ressurreição, tudo que existe será dela por direito. João 1,12. E Deus cuidará dos seus filhos para sempre e fará deles pessoas eternas e infinitamente felizes na presença dEle. É o que diz o Salmo 16, verso 11. Na presença do Senhor existe plenitude de alegria. Por outro lado, se a pessoa não é filha de Deus, haverá apenas julgamento, condenação. Até porque o que Jesus disse, o que Paulo disse, não vai haver escravos no porvir, só filhos. Os escravos não são membros permanentes da família, João 8,35. Quem não é filho experimentará o que Jesus chama de ressurreição para julgamento, João 5,29. E vai ser muito tarde para qualquer processo de adoção. Então volte comigo agora para João 1, de 6 a 13, e vamos buscar responder a seguinte pergunta: como se tornar filho de Deus? Sobre o direito de ser filho de Deus, eu quero olhar para João 1, de 6 a 13, e fazer 3 afirmações com vocês. Primeira, o direito de ser filho de Deus é apresentado pela palavra de Cristo. Segundo, o direito de ser filho de Deus é possibilitado pela obra de Cristo. E terceiro, o direito de ser filho de Deus é obtido pela fé em Cristo. Então, a palavra de Cristo apresentada, a possibilidade através da obra de Cristo e a obtenção do direito através da fé. Essas 3 coisas nós vamos ver juntos agora. Primeiro, o direito de ser filho de Deus é apresentado pela palavra de Cristo. Na semana retrasada, gente, nós estudamos João 1, de 6 a 9. Se você não viu, não acompanhou, a mensagem está no YouTube, no site da igreja, é só você acessar. E nós dissemos que a maneira de Deus espalhar a luz da vida, dissipando trevas, seja da sociedade, é a partir do coração da gente, quando Cristo nos penetra através do testemunho da luz. As trevas são dissipadas da vida da gente, do coração da gente, do ambiente ou da sociedade onde nós estamos inseridos.
E aqui é por isso que eu não caio no argumento socialista e de esquerda, é impossível, porque para eles a redenção está na mudança das estruturas sociais, e isso é utopia. O que as Escrituras revelam é que a redenção está na mudança do indivíduo pela graça em Cristo. Não há outra forma. As trevas estão por aí. E a maneira da luz triunfar é através de homens e mulheres que, como João Batista, se dispõem a ser luz e a levar luz. Reveja comigo o texto, João 1, de 6 a 9. Deus enviou um homem chamado João para falar a respeito da luz, a fim de que por meio do testemunho dele todos crescem. João Batista não era a luz, mas veio para falar da luz, aquele que é a verdadeira luz, Jesus Cristo, que ilumina a todos, estava chegando ao mundo. Gente, note aqui o seguinte, em primeiro lugar, João Batista não é a luz. E João Evangelista vai falar disso lá nos versos 19 a 28. Vai mostrar quem é João Batista. Ele não é a luz, mas quem é João Batista? João 1, 19 a 28. Segundo lugar, João Batista foi enviado para testemunhar a respeito da luz. E sobre o testemunho de João Batista, você vai ler lá em João 1, de 29 a 34. Em terceiro lugar, o objetivo de João Batista é que todos crescem através do testemunho dele, crescem em Cristo. E sobre os efeitos do testemunho de João Batista, você lê em João 1, do verso 35 ao 51. Por isso que nós estamos gastando mais tempo nesse início, nesse prólogo de João, porque eu disse e vou repetir, João 1, de 1 a 18, é a síntese do evangelho inteiro. E sobre João Batista não ser a luz, João vai mostrar quem ele realmente é, nos versos 19 a 28. Sobre o testemunho de João Batista, João vai mostrar qual é, nos versos 29 a 34. E sobre o resultado do testemunho de João Batista, você vê do 35 ao 51. João Batista, ser quem ele era, é muito importante. Tanto para quem prega, como para quem ouve o Evangelho. Em primeiro lugar, a mensagem que salva o pecador, a mensagem que torna alguém um filho de Deus, nunca deverá ser sobre o pregador. O pregador não é a luz. A mensagem que salva nunca é sobre meus gostos pessoais ou os seus. O pregador não é a luz. A mensagem que salva o pecador, que torna alguém um filho de Deus, é a mensagem acerca de Cristo Jesus. E nós, evangelistas, ou pregadores, ou testemunhas, somos apenas enviados por Deus para falar da luz. Então eu te digo aqui, com todo carinho, amor e respeito, corra de quem só fala de si mesmo. Corra de quem prega a si mesmo, ou de quem prega sobre tudo e sobre todos, menos sobre Cristo, e mais precisamente a cruz de Jesus. Os falsos profetas estão aí falando de si mesmos e de seus grandes ministérios. O João Batista não fala dele, fala de Cristo. Cristo é quem vai tornar você filho de Deus. Queira ouvir quem fala de Jesus, não queira outro. E a terceira coisa é que essa mensagem que torna alguém filho de Deus requer de nós uma resposta com fé. Então esse pregador, essa testemunha da luz, quando apresenta o Evangelho, quando ela fala a respeito de Cristo, o versículo 9 nos diz que ela ilumina todos os homens. O que significa? O que João Evangelista quer dizer quando ele escreve no verso 9 que Jesus, quando veio, a luz que ilumina a todos? Alguns creem que esse ilumina a todos se refere a alguma revelação geral de Deus na criação, mas parece não ser isso.
Outros acreditam, por exemplo, os Quakers, os da Nova Era, que essa luz interior, é uma luz interior que todo mundo tem, é um sentimento, uma experiência com a divindade, mas parece não ser isso. Ilumina a todos, alguns acreditam que se refere ao fato de que todos que são crentes porque foram iluminados. É verdade, mas parece ainda não ser isso. Outros pensam que esse ilumina a todos significa que Jesus daria a luz da verdade, e todos quantos recebessem isso, em maior ou menor grau, seriam iluminados. Também não. Esse ilumina a todos, a maioria dos evangélicos acredita que significa que é a graça de Deus dada a todo mundo de forma igual, e aí a pessoa fica tendo o poder de dizer, no momento em que ela decidir, eu quero ou eu não quero. Mas isso vai contra tantos textos da Bíblia que nos mostram que se Deus não nos fizer nascer de novo, se Deus não nos regenerar, se o Espírito de Deus não nos transformar, nós nunca vamos crer de verdade. Então o que quer dizer João 1,9? A melhor explicação para mim é a que Carson dá. Ele diz que essa luz se refere à exposição que a luz traz quando ela brilha. O verbo grego significa iluminar ou tornar visível. A luz se tornou visível. Isso não se refere a alguma iluminação interior, tem a ver com a revelação objetiva. Quem Deus é em Jesus. Então todos quantos são expostos a Jesus, são iluminados no sentido de ver Jesus, de estar face a face com Ele. Alguns vão fugir dele, vão dizer não, outros vão correr para Ele. O ponto de João, o evangelista, é que Jesus veio para todos sem distinção. A revelação especial de Deus em Jesus está para todos, e especialmente para você que ouve o Evangelho hoje. A testemunha da luz, ela é enviada por Deus para testemunhar a respeito da luz, na esperança de que todos creiam. Agora, veja bem, quando a luz expõe a corrupção do pecado, que está no coração de todo mundo, sabe o que acontece com a maioria? Eu não sei se você teve essa experiência, mas eu fui criado morava nos barracões aqui do setor Coimbra, e no meio da noite acordava com sede, ia tomar água, morria de medo de assombração, até que criava coragem de ir na cozinha. E quando acendia a luz da cozinha, as baratas corriam tudo. Corria para a caixa de gordura. Muita gente é como barata. Quando a luz vem sobre eles, elas correm e se escondem nas caixas de gordura. Elas amam viver na sujeira do pecado delas. Luz as incomoda. E quando a luz brilha, e quando a luz expõe o coração delas, e quando a luz diz o que precisa ser consertado, elas correm para cobrir, para esconder suas más obras, esconder seus pecados. Agora outros não, outros recebem a luz. É o que João está dizendo. Leia de novo e veja se não é isso. João 1,9. Aquele que é a verdadeira luz, que ilumina a todos, estava chegando ao mundo. Veio ao mundo que ele criou, brilhou no mundo, mas o mundo não reconheceu. Veio para o seu próprio povo e eles fugiram como baratas. Mas a todos que creram nele, e o oposto da barata é a mariposa, ou aleluia, você já viu? Você liga a luz lá na fazenda, e como a mariposa, ou aleluia, é guiada pela luz da lua, e a luz do lampião, ou a luz da lamparina, ou a luz elétrica, ela atrai toda aquela aleluia, e ela fica ali em volta da luz, porque ela depende de luz para se guiar. Quando Jesus veio ao mundo, ele dividiu a raça humana em duas categorias.
os das baratas e o das aleluias. Baratas fogem e se escondem na gordura e na sujeira do pecado. Agem na surdina. Quando se apaga a luz, elas voltam a roer o queijo. Crentes ou os filhos de Deus são como aleluias, como mariposas, correm para a luz, se aproximam da luz, buscam ser guiados pela luz. Então a primeira coisa que a gente aprende sobre ser filho de Deus é que o direito de ser filho de Deus nos é apresentado pela palavra de Cristo. Quando a Bíblia é pregada, quando Jesus é apresentado, ele chega e ilumina todo homem. A mensagem é Jesus Cristo. Mas a segunda coisa, o direito de ser filho de Deus é possibilitado pela obra de Cristo. Olha aqui, gente, entre nós e a vida eterna existem dois grandes obstáculos, dois enormes obstáculos. Entre nós e o direito de ser filho de Deus existem dois problemas. Primeiro, é que a gente está espiritualmente morto ou inanimado. O segundo é que nós estamos moralmente corrompidos ou culpados. Então nós temos um problema legal e um problema espiritual que nos separa do direito de ser filhos de Deus ou nos separa da vida eterna. Por um lado, eu sou pecador culpado. A Bíblia diz em João, nós veremos adiante, se Deus nos permitir seguir com esse evangelho, na verdade nós já estamos condenados se não estamos em Cristo. E o que é nosso por direito é a condenação. Como resolver esse problema? E o segundo, mesmo que nós não fôssemos culpados, existe o segundo problema, que é o espiritual, ou seja, mortos. Nós não queremos a luz. Não temos o mínimo de desejo. Então, como que nós poderemos, já que nós estamos mortos e somos culpados, como nós poderemos ser filhos de Deus ou herdar a vida eterna? A saída está no amor de Deus. Deus nos amou de tal maneira que Ele fez duas coisas por nós. Ele enviou Jesus e Ele enviou o Espírito Santo. Quando ele envia Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João 1,29, ele enviou esse que morreu no meu lugar, a minha culpa caiu sobre ele, e eu, quando creio nele, eu não mais pereço, eu passo a ter vida eterna. Então é muito importante que se saiba disso. Se você não reconhece o fato de que Jesus é Deus que se fez homem, viveu entre nós sem pecado, morreu na cruz por nós como substituto pelo nosso pecado, se você acha que isso é bobagem de religião, você vai permanecer culpado. Porque só tem uma maneira de eu e você sermos absolvidos, entendendo que existe uma culpa moral no nosso coração. Isso aqui é uma prova disso? As malas do Gedel Vieira Lima, o suborno do guarda de trânsito, todo tipo de crime, seja do colarinho branco, seja os horrorosos, seja as leis pequeninas que a gente burla, seja a maldade no coração da gente com a qual a gente convive o tempo todo, isso é prova de que tem algo errado dentro de nós e que nos separa da santidade de Deus. Nós somos culpados e nós precisamos ser perdoados, e a única maneira é entender, reconhecer que Jesus veio ao mundo não apenas para ser um exemplo, mas para ser um substituto para mim e para você. Esse é o coração do Evangelho, e se você não crê nisso, você pode amar o ensino de Jesus, mas permanecerá culpado, sem direito de ser filho de Deus. E a segunda coisa que Deus fez para resolver o nosso problema
Ele não apenas resolveu o nosso problema de ordem legal, quando Jesus morre como substituto, um sacrifício perfeito por nós, mas Ele resolve o nosso problema de ordem espiritual, quando Jesus envia o Espírito de Deus, o Espírito que nos faz nascer de novo, o Espírito que transforma o nosso coração de pedra em carne, o Espírito que nos faz renascer e coloca em nós o desejo de crer. Gente, o Evangelho não é só Jesus morrendo na cruz e ressuscitando ao terceiro dia. O Evangelho é também o Espírito de Deus que vem e nos renova. Sabe por quê? Porque se o Espírito não viesse nos renovar, seria como eu preparar um banquete para você, convidar você para jantar na minha casa, sabendo que você está com uma virose, sem apetite. Você ia sentar ali, olhar aquela comida e falar, obrigado. Mas o Espírito de Deus, Ele vem, prepara para nós o banquete. Jesus morre na cruz, Jesus ressuscita. E o Espírito de Deus vem e me sara dessa virose do pecado, e coloca em mim apetite, e fala assim, Leandro, agora coma. E aí eu creio. Sabe de onde eu tiro isso? Do texto que a gente leu. Veja agora, João 1,12. Mas a todos que creram em Jesus e o aceitaram, Ele deu o direito de se tornar filhos de Deus. O direito por quê? Porque Jesus é o substituto dele. Morreu por mim e por você. O problema legal foi resolvido aqui no verso 12. Todos os que o receberam, creram nele, recebeu o direito. Jesus tornou o substituto de quem creu. Aí vem o segundo problema, no verso 13. Esses que creram, não nasceram segundo a ordem natural. Eles não nasceram como resultado da paixão, da decisão dos pais de terem filhos, etc. Eles não nasceram da vontade humana. Não foram eles que em primeira instância disseram, eu quero. Não, nasceram primeiro de Deus. É o Espírito de Deus. Gente, nós não nos tornamos filhos de Deus porque a gente nasce numa família religiosa, repito, porque a gente herda a fé dos nossos pais, porque nós somos, em algum momento a gente decidiu seguir alguma religião. Não, não é isso que nos torna. Não, o que nos torna filhos de Deus é ser nascido de Deus. Da mesma forma, o que me torna um peixoto é porque eu nasci na família Peixoto. João, quando ele diz, olha, esses não nasceram do sangue, não nasceram da carne, não nasceram da vontade humana, nasceram de Deus. Por que será que João diz isso? João diz isso porque ele está combatendo o orgulho do judeu, que se dizia, está vendo? Nós somos filhos de Abraão, nós temos história, nós temos família, nós temos religiosidade. E Jesus diz, não, não é nada disso. Também os judeus prosélitos, que eram aqueles que não eram judeus de nascimento, mas que escolheram seguir a fé judaica, e aí vem Jesus e diz, não, vocês parem com esse orgulho. O que torna você filho de Deus é que o Espírito de Deus fez você nascer de novo. Gente, estando espiritualmente mortos, coloque isso na sua cabeça. Se você hoje tem fé, e se um dia você teve fé e creu e permanece crendo até hoje, crendo que Jesus pagou a sua dívida, buscando viver em santidade, saiba que essa fé é resultado de você ter nascido de Deus, ter nascido de novo. O nascimento de um filho de Deus não é um nascimento natural, é uma obra sobrenatural de Deus nos regenerando. Uma pessoa recebe Jesus e responde com fé, porque o Espírito de Deus causou isso. Não nasceram da carne, não nasceram do sangue, não nasceram da vontade humana, nasceram de Deus.
Assim como eu e você não tivemos nada a ver com o nosso nascimento físico, nós não tivemos nada a ver no nascimento espiritual, no sentido de que Deus iniciou isso em nós. Foi iniciativa dele. Deus é o autor e o consumador da nossa fé, logo a gente não pode se orgulhar da nossa sábia decisão por Jesus Cristo, não. Toda a glória tem que ser dada a Deus que nos regenerou e colocou em nós fé. Tito 1, verso 1 diz que a fé é dos eleitos de Deus. Efésios 2,8 diz que a fé é um presente de Deus. E João 3, abra João 3 e veja Nicodemos, o grande religioso de Israel. João 3, no verso 3, Jesus responde a ele: Nicodemos, eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. E aí ele pergunta, todo confuso: como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá à luz vida espiritual. O que é vida espiritual, gente? Sublinha aí, escreva fé. É o Espírito que dá fé, vida, vida que te faz ter apetite, vida que te faz crer. E aí Jesus continua: portanto não se surpreenda quando eu digo é necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer, assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem, nem para onde ele vai, também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. É impossível para nós explicar, mas saiba de uma coisa: se hoje você tem vida espiritual, foi o Espírito de Deus quem te deu. E aí a gente fica num impasse. Se a nossa salvação depende de fé e de novo nascimento, então o que vem primeiro? A fé ou o novo nascimento? Primeiro a gente nasce de novo e depois a gente crê, ou primeiro a gente crê e depois nasce de novo? Ambos acontecem no mesmo instante, simultaneamente. Trata-se não de uma questão cronológica, mas de uma questão lógica. Ou seja, se eu creio, é porque eu nasci de novo. É impossível eu crer se eu não nasci de novo. Então, quando você ora por alguém, na esperança de tal pessoa converter-se a Cristo, o que você tem que pedir é: Deus, faça nascer de novo. 1 de João 5:1, olha lá, 1 de João 5:1, João diz assim, o mesmo João que escreveu o Evangelho: todo aquele que crê em Jesus, ou que crê que Jesus é o Cristo, todo aquele que crê, é nascido de Deus. Olha o verbo, olha a forma verbal: todo aquele que crê, nascerá de Deus. É isso? Não, não é isso. A ideia de que eu creio porque eu nasci de Deus, em outras palavras, crer em Cristo é evidência de que Deus concedeu nova vida através do novo nascimento. A minha e a sua fé é consequência do novo nascimento. Gente, há um mistério aqui. Um mistério que não pode ser resolvido por completo. Mas basta dizer que a nossa responsabilidade é crer para a salvação. A nossa responsabilidade é suplicar que outros creiam para a salvação. Mas todos os que creem para a salvação não podem se gloriar da sábia decisão, porque tudo o que a gente pode fazer é cantar com John Newton aquele lindo hino Amazing Grace, ou Preciosa a graça de Jesus, que diz assim: preciosa a graça de Jesus, que um dia me salvou. Perdido andei sem ver a luz, mas Cristo o quê? Me encontrou.
Um cego não encontra Cristo. Um cego não sabe sequer onde está. Cristo vem ao encontro do cego. Cristo toca no cego. Cristo devolve a visão ao cego. Cristo salva o cego. E o que significa Cristo salvar-nos? Significa muita coisa, é um pacote imenso. Significa que Ele morreu no meu lugar para pagar a minha dívida. Significa que Ele enviou o Espírito para me fazer renascer, para colocar em mim fé. O Espírito que me dá fé, o Espírito que me diz: Leandro, agora é contigo, creia. E eu creio. É por isso que a gente canta, e eu pedi ao Orlando que cantássemos maravilhosa graça, graça de Deus sem par, como poder cantá-la, como hei de começar, ela me dá certeza e eu vivo com firmeza pela maravilhosa graça de Jesus, que um dia começou essa salvação em mim e Ele vai terminá-la. Então, recapitulando, o direito de ser filho de Deus é apresentado pela palavra de Jesus Cristo. Ela revela para mim, a palavra, que Jesus é Deus que se fez carne, habitou entre nós, viveu sem pecado, homem, Deus homem, 100% homem, 100% Deus, inexplicável para nossa mente, mas viveu sem pecado, morreu no meu lugar, no seu lugar, pagou a dívida que era minha e sua, e quando eu creio nele eu recebo a papelada toda, o direito, eu sou adotado, eu vou herdar a vida eterna. Por isso que eu preciso da palavra, a palavra que me prega isso, a palavra que me diz que eu estou perdido sem ele, estou cego, ando como um cego, vivo atrás de comida de barata. Eu preciso da palavra, mas não só da palavra, eu preciso da possibilidade que a obra de Cristo me dá. O Cristo que morre no meu lugar, e o Cristo que antes de subir aos céus, para ir preparar morada para mim e para você, Ele vem e diz: eu vou enviar o meu Espírito. E todo aquele que nascer do meu Espírito, todo aquele que receber vida espiritual, crer em mim, terá a vida eterna. Então, o direito de ser filho de Deus nos é apresentado pela palavra de Cristo, nos é possibilitado pela obra de Cristo. E eu vou repetir até você cansar de ouvir. Todo mês, quando a gente celebra a ceia do Senhor, e o pastor repete: este é o sangue da nova aliança, saiba o que é a nova aliança. A nova aliança no meu sangue, disse Jesus, é que Jesus não só pagou o preço pelo pecado, Ele enviou o Espírito que crava no meu e no seu coração a palavra e nos faz amá-lo. Ah, se não fosse isso, eu duvido que você iria querer Jesus Cristo. Morto não tem fome, cego não vê a beleza de Jesus. Surdo não ouve os encantos sobre o Filho de Deus, mas quando Deus, pelo Espírito, nos vivifica, os olhos se abrem e a gente se encanta, os ouvidos se abrem e a gente se impressiona, e o coração quer, e o coração diz: eu sou seu, tu és meu, eu creio. E a última coisa, o direito de ser filho de Deus é obtido pela fé em Cristo. Verso 12: mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. E quem são esses que creram e o aceitaram? O verso 13 explica: aqueles que nasceram de Deus. Aqueles que Deus fez nascer de novo. Nunca se esqueça disso, nunca se esqueça disso. Você creu porque Deus te fez nascer de novo. Aí você deve estar perguntando: pastor, como é que eu sei se Deus vai me fazer nascer de novo? Deixa eu te contar um segredo. Só de você fazer essa pergunta já é um bom indício. Porque quem não nasceu de novo, ou não vai nascer de novo, ou não tem que nascer de novo,
vai continuar amando as trevas, vai continuar amando viver igual barata. Não dá a mínima para o que a gente está dizendo aqui. Dá a mínima. Fica torcendo para acabar logo o sermão e ir embora. Ah, mas se no seu coração existe aquela faísca dizendo, e aí, o que eu faço? Como é? É Deus fazendo seu coração virar carne, transformando isso em vida. Quando Jesus vem ao mundo e as pessoas amam mais as trevas do que a luz, é isso que Jesus vai dizer lá em João 3, 19 e 20. A condenação se baseia no seguinte: a luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais as trevas que a luz, porque seus atos eram maus. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, mas teme que seus pecados sejam expostos. A pergunta é: se para ser filho de Deus eu preciso crer, eu preciso aceitar, eu preciso receber, o que significa crer em Jesus? O que significa crer em Jesus? O que significa aceitar Jesus? O que significa receber Jesus no coração? É tanta confusão hoje que a gente precisa falar disso rapidinho. Primeiro, receber Jesus. Receber Jesus significa você recebê-lo por quem Ele realmente é. Se Ele se apresenta a você como Salvador, receba dele a salvação. Se Ele se apresenta a você como um líder, receba dele a liderança. Se Ele se apresenta a você como provedor, receba dele a provisão. Se Ele se apresenta como conselheiro, receba dele o conselho. Se Ele se apresenta como protetor, receba a proteção. Se Ele se apresenta a você como autoridade, submeta-se a essa autoridade. Se Ele vem a você como rei, submeta-se à realeza dele. Gente, receber Jesus significa você aceitar Jesus por quem Jesus é. Receber Jesus não significa uma espécie de coexistência pacífica com um Cristo que mora na sua casa, mas Ele fica lá no quarto dele e você no seu, e cada um tem a senha do Wi-Fi e cada um faz o que quer. Muita gente recebe Jesus assim. Dá um quarto para Ele e diz, fica aí, não se intrometa, eu vivo, você vive. Eu quero você na minha casa, mas eu quero você aqui na sua. Isso não é receber. Se você ler Lucas capítulo 4, a partir do verso 16, você vai ver que eles receberam Jesus por um tempo, deu a palavra a Jesus, Jesus entrou na sinagoga, leu o livro, pregou, mas quando Jesus tocou na ferida, eles quiseram jogar Jesus precipício abaixo. Receber Jesus não significa uma espécie de coexistência pacífica com um Cristo que não faz reivindicações. Não. Receber Jesus significa dizer, sim Senhor, diga, fala, teu servo ouve, eu quero te obedecer. Eu quero mudar tudo, quero mudar a mobília de lugar, se o Senhor quiser que eu mude. Eu quero que o Senhor me diga como tem que ser essa casa, como tem que ser minha vida, como que tem que ser meus negócios. Fale, Senhor, fale, diga, eu recebo, dê-me suas ordens, dê-me suas direções, eu quero segui-lo. Isso é receber. Não é receber Ele e dizer, senta aí, vai comer o que eu quero, vai beber o que eu quero, vai dormir a hora que eu mandar você dormir, eu durmo a hora que eu quero. Se não, a porta está ali, tchau. Muita gente faz isso de Jesus. Recebe Jesus, coloca os termos para ele, e quando Jesus não cumpre a parte do acordo, muda de igreja, emburra com Deus. Você já parou para pensar onde você estaria hoje se Deus tivesse dito sim para todas as suas orações? Já pensou?
E o que significa? Se receber Jesus significa ouvir o que Ele quer e tem para mim, o que significa crer em Jesus? O que significa crer em Jesus? E aí, se você passear pelo Evangelho de João, você vai ver tantas vezes que o verbo crer é utilizado com vários outros sinônimos. Crer em Jesus significa, segundo João 3, verso 19, significa amar Jesus. Crer é amar. Porque Jesus disse que a condenação se baseia no fato de que a luz veio ao mundo, mas as pessoas, em vez de amarem a luz, amaram a escuridão. E ele falou de crer no verso 18 do capítulo 3. Então, crer e amar é sinônimo. Crer em Jesus é fazer de Jesus seu tesouro. É como ter aquela namorada, é como ter aquele seu marido, sua esposa, em que você fala, não, sim, a gente divide a cama. A namorada não, o marido e a mulher, desculpa. A gente divide a cama, a gente é marido e mulher, sim, mas... Bem, você não me fala mais que me ama. Mulher, eu te falei, o dia que eu mudar de ideia, eu te aviso. Faz isso, para ver se o casamento dura. Já não te falei. Se eu mudar de ideia, eu te aviso. Não é assim. Amar é nutrir afeto. Crer é nutrir afeto. Crer significa também lançar fora o louvor dos homens. Porque Jesus vai dizer em João 5, 43 a 44, que eles rejeitavam Jesus, eles não criam em Jesus, porque eles buscavam o louvor dos homens. Enquanto você dividir seu coração com o louvor dos homens, enquanto você buscar significado no que as pessoas pensam sobre o que você veste, o que você calça, como você corta seu cabelo, o que você tem ou deixa de ter, enquanto a sua identidade for construída nisso, você não crerá para a salvação. É triste, mas é verdade. É impossível crer em Jesus como se deve crer, flertando com a glória que a gente quer receber dos homens. João 5, 43 e 44. Crer em Jesus significa amá-lo de coração, significa construir nossa identidade de acordo com o que Ele pensa e é, e significa também, segundo João 6,35, significa comer de Jesus, beber de Jesus, matar a fome, matar a sede. Ele diz, eu sou o pão da vida, quem vem a mim nunca mais terá fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. Crer é se satisfazer em Jesus. Então eu te dou uma tarefa para casa essa semana. Separe momentos no seu dia. Vai para um cantinho, você e Deus, e diz, Deus, minha alma não tem tido mais fome e sede do Senhor. Isso é péssimo. É sinal de que eu posso ser um incrédulo. Misericórdia de mim. Trave essa batalha com Deus, meu irmão. Trave. Porque crer em Jesus significa amá-lo, significa rejeitar o louvor dos homens para construir a identidade no que Deus diz ser para mim, significa beber dele, comer dele. E segundo João 12, 46 a 49, crer em Jesus significa ouvir e praticar a palavra que ele diz. Todos esses textos em João, e nós vamos falar mais sobre isso à medida em que a gente seguir em João, mostram para nós que crer, irmãos, é muito mais do que acreditar numa doutrina. Eu sou batista, um dia eu levantei a mão, fui na igreja. Não, não é isso. Crer tem que haver com seu coração. Você tem que ter fome, você tem que ter desejo. E quando você não sentir fome, não sentir desejo, não sentir amor por Jesus, quando tudo e todos te encantarem mais do que Jesus te encanta, escuta, isso tem que te incomodar. Isso tem que te fazer ir para os joelhos e dizer, Deus, eu não te amo como deveria. Deus, eu não declaro como eu deveria. Deus, eu não tenho a sede que eu deveria. Deus, eu me guio mais pelo louvor dos homens do que pelo que o Senhor diz na palavra. Deus, eu não tenho me importado em te obedecer. Deus, misericórdia de mim. Se isso não te incomoda, deixa eu te contar algo.
pode ser que você não seja filho de Deus. E é João quem nos revela isso. Filho de Deus leva a sério amor, alegria em Deus, satisfação em Deus, obediência a Deus, viver com Deus. Falar com Deus faz bem à alma, como a gente cantou ou ouviu no início, porque falar com Deus é falar com o Pai. E ouvir a voz do Pai faz bem. Se isso não te incomoda, mas hoje te incomodou, não seria hoje o dia de você dizer: Senhor, entendi, creio, quero, eu te recebo para te ouvir e te obedecer, eu te aceito para ser meu Senhor, quem vai dizer o que eu tenho que fazer, e o meu Salvador, aquele que morreu no meu lugar e pagou a minha dívida. Feche os seus olhos. Talvez seja o seu caso hoje à noite. Converse com Deus agora, sinceramente. Diga assim: Espírito de Deus, sonda meu coração e veja se há em mim algum resquício de religiosidade que tem me enganado. Filhos de Deus são os que recebem ou aceitam Jesus por quem Ele é. Ele é Salvador substituto, Ele é Senhor soberano. Filho de Deus é quem crê com o coração. Mas é impossível ser filho de Deus sem fé, sem a fé que Deus mesmo gera em nós pelo Espírito. Então hoje à noite, agora aqui, diga assim: Senhor, produz em mim fé, Senhor. Dá-me essa fome, Senhor. Dá-me essa sede, Senhor. Coloque em mim esse amor que eu tenho que sentir. Encanta-me, Senhor, com as belezas de Jesus, com as palavras de Jesus. Coloca frio na minha barriga quando eu ouço o seu nome. Acelera meu coração de alegria quando eu ouço sobre o Senhor. Peça isso a Deus agora. Uma das lembranças que eu tenho do meu pai, eu morava lá no fim da rua 244, ele ia viajar para Araguaína, ele trabalhava na Grimac. Eu era pequenininho. E eu me lembro de estar lá no portão, dando tchau para ele, ele com a mala, ele ia pregar o Transurb para ir para a rodoviária. E ele indo embora, e eu ficando, e meu coração pequeno, porque eu queria o papai. Eu queria o papai perto. Esse é o sentimento que a gente tem que ter pelo Pai do céu. Senhor, não vá embora, fica, Senhor. Senhor, eu quero te ouvir, Senhor. Senhor, eu quero te amar acima de tudo e de todos. Ó Deus, eu quero que o Senhor seja o amor da minha vida, o tesouro da minha alma. Eu não quero viver como barata que se esconde nos esgotos do pecado. Eu quero ser como a aleluia que não sai de ao redor da luz. Faça disso a sua oração, meu irmão. Assim é o Filho de Deus. E se você não sente nada disso, se isso é duro para você, é nada, diga agora: misericórdia, Senhor. Misericórdia de mim, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, nos visite com Teu Espírito, Senhor. Se o Senhor não trouxer vida espiritual, minhas palavras ficarão no vento. Há alguém entre nós hoje que pede para Jesus entrar na vida dele, no coração, que recebe Jesus. Levanta, onde você estiver, eu quero orar por você. Alguém assim?
Deus abençoe vocês. Quem mais? Deus te abençoe lá no fundo, amém. Mais alguém? Ó Deus. Vamos cantar esse cântico, vamos ficar todos em pé. Orlando, nos conduza esse cântico. Mas com essa consciência, falar com Deus é bom, faz bem, porque Ele é o Pai, Ele é o amor da minha vida, Ele é o tesouro do meu coração, faz bem a minha alma, porque coloca a minha alma no prumo, no eixo, faz minha alma amar o que tem que amar, odiar o que tem que odiar, faz bem para minha alma, porque me traz sanidade, alegria de vida. Ó Deus, faça-nos entender isso, Pai.